É um privilégio poder partilhar a palavra de Deus ao teu coração neste momento. E eu espero, é a minha oração, que o Deus de amor, o Deus que tem um plano para a humanidade e para a tua vida, possa de alguma maneira falar ao teu coração, à tua mente e te ajudar na tua caminhada neste mundo. Estamos numa crise sem precedentes na história nos últimos anos. Ouvi uma palestra de um cientista, biólogo latino-americano nesta semana, e ele dizia: o mundo que a gente conhece vai mudar, não existirá mais. E disse também que uma outra crise poderá surgir, é alguém não aceitar que a realidade mudou. Sim, numa situação como essa, onde encontrar certeza, direcionamento para o futuro, alicerce no presente. Temos a examinar Apocalipse capítulo 5, nos últimos 2 domingos, hoje a terceira parte e a última. Apocalipse é o 5º evangelho. Como temos dito, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, devia ser o Apocalipse como o 5º evangelho. É o mesmo Jesus. Só que aqui, nesse livro, Jesus é apresentado num gênero literário diferente de uma narrativa. Muitas cores, muitas luzes, muitas vozes. As figuras não são literais. Apresentam um Cristo guerreiro, um Cristo vitorioso, o Cristo ressurreto. Temos aqui um retrato de Jesus, nos versículos 1 até o versículo 8, que já foi meditado nas 2 últimas pregações. Cristo é apresentado de uma forma, podemos dizer, em 5D, 5 dimensões. A primeira, Cristo é rei. Ele veio da linhagem de Davi. Em segundo lugar, Cristo é Salvador. É um cordeiro, como havendo sido morto. Sim, Cristo é rei, mas ele é cordeiro. Fala da sua morte na cruz. A maneira de Deus mudar a tua vida, a minha vida, a história da humanidade, a realidade do mal, é pela política do cordeiro. Em terceiro lugar, Cristo é todo-poderoso. 7, número perfeito. Chifres, na linguagem, o poder. Ele tem todo o poder. Tem 7 olhos. Cristo é onisciente. Conhece todas as coisas. Em quinto lugar, Cristo é o Senhor e soberano da história. Tomou o livro da mão direita de Deus. Para a alegria de João, perseguido, exilado na ilha de Patmos, para consolo e alegria e certeza das 7 igrejas, foram recipientes deste livro. Cristo é Rei, Cristo é Salvador, Cristo é Todo-Poderoso, Cristo é Onisciente e Cristo é o Senhor e Soberano da história. Se isso é verdade, é a realidade do universo, isso deve afetar positivamente a tua vida, pelo menos em 3 áreas. 3 áreas em que a tua vida precisa ser mexida. A primeira está no versículo 8, também já vista na semana passada. Versículo 8 diz: logo que pegou o livro, os 24 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de incenso, que são as orações dos santos.
Essa é a primeira área, a tua, a minha, a nossa dependência de Deus. Isso se vê na relevância da oração. A oração é isso, que nós dependemos totalmente de Deus. E nós nos apresentamos a Deus em ações de graça, súplicas e intercessão. Não é sábio viver neste mundo sem o designer, o Criador, que se fez redentor em Cristo no primeiro Natal. Deus age, Deus não está longe, está perto. Uma taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. Retratei a relevância da oração através da vida de Abraão. Ficou em pé diante de Deus ao saber que Sodoma e Gomorra iam ser destruídos. No diálogo, numa longa conversa com Deus, Abraão pergunta ao Senhor: Senhor, vai destruir Sodoma e Gomorra, tendo 50 justificados na cidade? Deus diz: não, de maneira nenhuma. Não tinha 50. Abraão baixa para 45, não tinha. Baixa para 40, não tinha. Baixa para 30, também não tinha 30 justificados. Baixa para 20, baixa para 10. E diz a palavra de Deus que ao destruir Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló da cidade. A relevância da oração. Por isso que Tiago diz: a oração de um justificado pode muito em seus efeitos. Foi por isso também no diálogo entre Deus e Salomão, numa teofania, no aparecimento de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 7, que Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus as suas preces e sararei a sua terra. A relevância da oração para acabar com as crises, com as pestes e para mudar as realidades malignas na história. Temos uma segunda implicação do retrato de Jesus nesse texto. Está nos versículos 9 e no versículo 10 e diz o seguinte: cantavam um novo cântico. Qual é o conteúdo? Tu és digno de abrir o livro e de romper os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Nós somos reinos e sacerdotes, isto é, construtores de pontes para o nosso Deus neste mundo. O ser humano se afastou do Criador. Tu e eu e a humanidade. Num projeto de autonomia, num projeto de soberba, como se nós fôssemos próprios os controladores da nossa própria vida e do amanhã. Apesar disso, o Deus Criador não se afastou do ser humano. Ele providenciou uma operação de resgate para trazer o ser humano de volta até o Criador. Executou o seu plano de contingência. O Criador se torna redentor. Ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus homens de toda a tribo, povo, língua e nação. Foi uma operação de resgate de Deus em Cristo, em favor da tua vida e da humanidade. O plano de Deus é global. A ação amorosa do Senhor é para todos. Todos os povos, todas as etnias, todas as línguas. E aqueles que creram, Deus em Cristo, ao te salvar, a nos salvar, Cristo faz da igreja uma comunidade de construtores de pontes.
Esse é o significado da palavra sacerdote. Sacerdote significa aquele que constrói pontes. E uma ponte serve para levar pessoas de um lado para outro lado da margem e vice-versa. A igreja é essa comunidade visível, concreta, num país, num povo, num bairro, onde, através dela, as pessoas podem conhecer a verdade acerca de Deus. Como? Pela proclamação do Evangelho, de N maneiras. Jesus é singular, não há outro igual. Precisa ser conhecido quando a igreja prega, quando a igreja testemunha, quando a igreja faz boas obras, projetos de desenvolvimento comunitário. Cristo é apresentado através da literatura, das artes, da música, da pintura, da escultura, a realidade que o mundo e os povos precisam. O Covid-19 é terrível, mata o corpo, mas quando o ser humano se desvincula do Criador, isso é pecado. O pecado mata o corpo e mata a alma, mata a vida, para sempre. Daí a operação de amor, do resgate de Deus em Cristo. Uma das coisas que nós temos, uma das expressões que mais temos ouvido nesses dias, salvar vidas. Assim diz a Organização Mundial de Saúde, as agências de saúde nesse país, o presidente da República, os ministros, o primeiro-ministro, salvar vidas. Essa foi a expressão que eu mais ouvi no final da década de 70, início de 80, dando os primeiros passos, seguindo a Cristo. Quando os pastores diziam que Cristo veio para salvar vidas. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, disse Jesus. Mas tem um terceiro aspecto que todos nós precisamos pensar à luz do texto de Apocalipse capítulo 5. E diz os versículos 11 e 12. Ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro, que foi morto, é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Qual é a terceira implicação? Toda a nossa vida, a tua e a minha vida, deve ser de adoração. Adorar é viver para Deus. É viver neste mundo na consciência de quem Ele é e tributar a Ele tudo o que temos e somos. Adorar a Deus é colocar Cristo em primeiro lugar da tua vida e da minha vida. O melhor de nós mesmos deve ser dado a Cristo, ao seu reino. Aqui nós temos uma adoração séptula, 7 itens: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Poder. Foi Deus em Cristo que venceu o mal e venceu a morte. Riqueza. Tudo é dele. Tudo caminha para ele. Ele outorga isso a nós, seres humanos. A sabedoria. Aquela habilidade de conhecer o gênero literário desse livro. A habilidade de olhar para este mundo do ponto de vista da eternidade e de Deus. A força, termo paralelo ao poder. A honra, o único que tem dignidade, o Cristo, o Eterno, que se fez Cordeiro. A glória dele. O nome dele tem um peso. Isso significa glória. E o louvor pertence a ele. A palavra no original grego é o logel. Vem da palavra logel, falar, e o prefixo eu significa bem, falar bem. Louvar
é falar da grandeza de Deus, é falar da majestade de Deus, é falar do caráter de Deus. A adoração séptula: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, ser dado a Ele. Temos uma motivação, uma razão poderosíssima para vivermos essa adoração na dependência do soberano neste mundo. Mais uma razão, porque no versículo do número 13 e 14 diz: eu ouvi todas as criaturas que estão no céu e na terra, debaixo da terra, no mar e tudo o que neles existem, dizerem: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Aqui nós temos uma antevisão do fim. O fim vai ser assim. Cristo não é apenas o Criador do mundo, Ele é o propósito também do mundo. Tudo vai para Ele. Viver na dependência do soberano, em adoração ao leão que se fez cordeiro. Dependência dele, daí a relevância da oração. Em segundo lugar, sermos uma comunidade de construtores de pontes nesse mundo. Foi para isso que Deus nos salvou e nos resgatou. Somos parte do seu reino e sacerdotes. Em terceiro lugar, se Cristo é o que nós dizemos ser, toda a nossa vida tem que ser vivida em adoração. Adoração dá sentido. Adoração liga todas as facetas da nossa vida. A nosso trabalho, a nossa vida em família, a nossa vida profissional, a nossa vida em relação à natureza. Tudo fica ligado, centralizado naquele que é o fundamento do universo, a pessoa de Jesus. Esse é o retrato 5D de Jesus neste texto. A vida tem desafios, amados irmãos e amigos. A vida tem crises, produz até medos, incertezas, temores. É este o teu caso? Quais os alicerces da tua vida? O que constitui coisas mais importantes para ti? Aliás, o que deve ser mais importante? Caso estejas nessa situação, sem ter o propósito, sem ter certeza do amanhã, da vida eterna, para onde vais depois da morte, Jesus tem uma mensagem quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E esse mesmo Jesus também te diz: alarga a tua consciência, alarga a tua mentalidade, tenha uma nova perspectiva de Deus, mude de direção. No primeiro sermão ele disse: o tempo está chegado, o reino de Deus está próximo. Deus se aproximou em Cristo. Arrependei-vos. E arrepender é isso, alargar a consciência, ter o conceito correto de Deus, que vai provocar um novo direcionamento na tua história. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Para nós que seguimos a Jesus, independente muitas vezes das circunstâncias à nossa volta, é bom lembrar da promessa de Jesus para aqueles que o adoram e que vivem em missão. Eu lembro, já contei a vocês, talvez valha a pena recordar, aconteceu um terremoto na Armênia, no início dos anos 2000. A Armênia foi um dos países que estava debaixo do Império Soviético, que ruiu em 1989. Houve um terremoto.
Naquele dia do terremoto, como fazia todas as manhãs, o pai levou seu filho de 6 anos para a escola. Despediu dele e lhe disse: aconteça o que acontecer, eu estarei contigo. Passado umas 2 horas, houve um terremoto, o país foi sacudido, muitos prédios caíram, muitas mortes. 1h30 depois estava o pai em frente da escola e a escola que tinha desabado. O pai, com todas as forças e a energia que pôde, foi tirando os entulhos, foi tirando. 30 horas sem parar. Algumas pessoas chegaram perto dele e disseram: olha, descanse um pouco, nós vamos continuar o trabalho. Mas ele nada. Continuou a fazer tudo o que era possível, até que ouviu bem distante uma pequena voz e reconheceu naquela voz a voz do seu filho. Uma viga desabada serviu de proteção para o seu filho e mais 9 crianças que estavam naquela sala. Mais forças para retirar os objetos em cima. E quando o filho foi resgatado com aquelas 9 crianças, tornou manchete nos jornais. O pai o abraçou e disse: filho, não te disse, aconteça o que acontecer, eu estaria contigo. Foi isso que Jesus disse aos que o adoram e que estão na missão: eu estarei convosco todos os dias até a consumação